Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do método, da forma como eu acredito será mais adequada para construir uma defesa técnica. E isso em razão até mesmo de que a maioria absoluta das defesas técnicas acabam seguindo só aqueles ensinamentos que foram passados no decorrer da faculdade. Que há uma crença muito grande de que todas as defesas, todas as petições, elas devem seguir apenas se utilizando de argumentos racionais, relacionados com a lei, doutrina e jurisprudência. Só que quando a gente chega e começa a analisar a prática, a gente começa a perceber que não é exatamente isso. Porque se você utilizar só esses tipos de argumentos, seria como se nós estivéssemos lidando com máquinas, com robôs. Quando na verdade nós estamos lidando com seres humanos. Quem vai decidir aquela situação concreta é o julgador, é uma pessoa, é o juiz. E toda pessoa, absolutamente toda pessoa, é formada por emoções. As pessoas elas tomam suas decisões com base nas emoções e justificam pela razão. Então, se você utiliza só a razão, só o argumento racional, você automaticamente você não está utilizando todo o seu potencial na construção daquela defesa, daquela petição. E, consequentemente, você acaba diminuindo muito as chances de você conseguir alcançar o êxito naquele pedido que você está realizando naquele processo, naquele caso em específico. Então, quando você vai construir a sua petição, a sua defesa, é muito importante que você sempre tenha em mente a necessidade de apresentar os argumentos emocionais juntamente com os argumentos racionais. Porque são esses argumentos emocionais que eles vão dar continuidade, eles vão dar um sentido para aquela defesa que você está apresentando. E esses argumentos emocionais, é bastante claro que estão relacionados com as emoções mais básicas dos seres humanos, que seriam a simpatia, raiva e medo. Em outras palavras, quando você olha, por exemplo, para a denúncia que foi ofertada, ela acaba gerando uma emoção de raiva ou de medo. Essas emoções elas devem ser combatidas pela defesa, demonstrando quais foram as falhas da investigação. Deve ser demonstrado, no caso deve ser gerado no julgador, um sentimento de simpatia e medo também, e raiva, porém com relação àquela investigação que foi realizada. Você tem que demonstrar as falhas daquela investigação. Se você não demonstra essas falhas da investigação, as chances de êxito da sua defesa são bastante nulas, são bastante baixas, porque irá prevalecer aquela versão acusatória inicialmente apresentada, porque ela já foi responsável por gerar emoções no julgador. Então é muito importante que você trabalhe essa questão, que você vá utilizando tanto argumentos emocionais quanto racionais no decorrer da construção daquela defesa que você vai apresentar ao julgador. E aqui é importante que você tenha em mente que o julgador ele não vai decidir de forma imediata, como se fosse assim um estalar de dedos. É muito importante que você tenha em mente que todas as pessoas acabam sempre decidindo, sempre se convencendo de forma escalonada, com a superação de determinadas camadas. Então é importante, eu até cito bastante que eu utilizo um método de superação de camadas, uma técnica de superação de camadas, que seriam basicamente 3 as camadas que devem ser superadas para que alcance a persuasão do julgador. A primeira camada seria a camada da dúvida, da geração de dúvida, que envolve, por óbvio, o apontamento das falhas daquela investigação. E a segunda camada seria a camada da aparência de veracidade daquelas afirmações que você fez. E, por fim, a terceira camada seria a camada da persuasão, que você vai confirmar todas aquelas conclusões que você teve, tanto na primeira quanto na segunda camada. E, consequentemente, você vai aumentar as chances de persuadir o julgador com relação àquela questão. E isso que eu estou falando para vocês tem uma importância gigantesca. E você pode notar até mesmo nas defesas que você acaba apresentando, ou até mesmo em outros casos, em outros processos. Porque não são raras as vezes em que uma situação similar de 2 casos diferentes é julgada de forma totalmente diversa. Por exemplo, às vezes você acaba notando que existe uma pessoa que acabou sendo condenada a uma pena abaixo de 4 anos. Porém, em um processo, uma pessoa acabou sendo determinado o cumprimento do regime semiaberto. Já em outro processo, acabou sendo determinado o início do cumprimento da pena no regime aberto. Perceba, são situações similares, bastante semelhantes, porém o resultado daquilo acabou sendo bastante diverso, tanto em uma quanto em outra situação. E aqui, quando você analisa os casos de forma isolada, você percebe
que é o argumento emocional que teve um peso muito grande na decisão do julgador com relação àquele início do regime inicial de cumprimento da pena. Então é importante que você trabalhe o argumento emocional, porque é o argumento emocional que vai fazer com que a pessoa, com que o juiz decida a respeito daquela situação. E aqui está o principal equívoco no decorrer da construção das defesas técnicas. A maioria absoluta dos advogados acaba sempre apresentando, sempre construindo suas defesas com base exclusiva no argumento racional. Seria mais ou menos como se eles apresentassem os argumentos para o juiz e falassem ao juiz: decida. Só que existe um problema. Absolutamente todas as pessoas não gostam de decidir. E o juiz também não gosta de decidir. Ele tem que decidir até mesmo pela função dele, concordo. Porém, ele não gosta de decidir. Ele não pega a sua petição desejando decidir a seu favor, desejando deferir aquele pedido. Ele pega a sua petição desejando não deferir aquele pedido. Então é muito importante que você construa essa petição, esse pedido, de uma forma a seduzir. Você tem que construir aquela petição de uma forma como se estivesse apresentando ao juiz e falando: aceito o que estou falando porque tem coerência. Se você não fizer isso de uma forma fácil, que facilite a compreensão, que gere uma emoção no julgador de simpatia com relação àquela situação que você está apresentando, dificilmente ele vai acolher aquele pedido. Porque se basear apenas nos argumentos racionais, dentro do cérebro humano, será como se houvesse algo errado, será interpretado como se houvesse algo errado, algo estranho. E, consequentemente, há uma redução muito grande das chances de que aquele seu pedido venha a ser acolhido. Por isso que é muito importante que você faça isso. É importante que você construa a sua petição, construa a sua defesa, sempre com foco na superação de camadas, sempre buscando convencer o julgador pouco a pouco e demonstrando falhas, equívocos, erros daquela investigação e, consequentemente, apontando para tudo aquilo que poderia ser realizado e não foi. Que dessa forma, apresentando de uma forma bastante fácil, facilitando a compreensão do julgador com relação àqueles pontos e gerando nele uma das emoções mais básicas dos seres humanos, haverá uma potencialização gigantesca das chances de que você consiga fazer com que o julgador acolha aquele seu pedido. E se você tem interesse nesse assunto, nós temos um treinamento que pode ser bastante útil para a sua carreira. É um treinamento que você pode acessar clicando no link abaixo e nele nós abordamos diversas questões que partem desde questões relacionadas com o próprio atendimento ao cliente, em que ensinamos uma técnica que faz com que o cliente acabe desejando te contratar no decorrer da consulta, porque ele começa a te valorizar como sendo um verdadeiro profissional que pode ajudá-lo a solucionar aquele problema dele, e avançamos até mesmo em questões mais relacionadas com o próprio processo penal, em que ensinamos como realizar uma investigação defensiva bastante eficaz, construindo desde o zero, que pode ser utilizado em absolutamente todos os casos, até mesmo analisando quais são os métodos investigativos que são utilizados pela autoridade policial e quais são os pontos principais onde se pode encontrar nulidades neles. Algo que é essencial para você construir a sua defesa técnica de forma extremamente consistente. Ainda apresentamos diversas petições, todos os modelos de petições da melhor forma como devem ser construídos para que venha alcançar a persuasão do julgador. Então, se você tem interesse nesse treinamento, clica no link abaixo que você vai ser muito bem-vindo no nosso treinamento. Sucesso e até mais!